a porra do microfone. Então presta atenção. Pullback tradicional é um pullback que, quando bater na taxa, quando ele retornar para a taxa, há uma implicação de que ele vai respeitar aquelas zonas recém-rompidas. Então, o pullback tradicional é o quê? Supor que o preço tem um suporte, ele vai romper o suporte, e quando ele retornar, agora virou uma resistência, porque ele está abaixo da taxa, né? Então ele rompeu o suportinho. Quando for um pullback tradicional, em algum momento ele vai retornar e aquela taxa vai segurar o preço, né? Aquela zona agora, que é uma zona oposta, antes era um suporte, como ele veio para baixo, virou uma resistência. Ele vai bater nessa resistência e vai cair. Já o pullback de primeira vela, implica-se que o preço ele vai romper, vai voltar, vai bater na taxa e vai retornar para dentro daquela zona recém-rompida, certo? Pullback de primeira vela é o nome dado a um falso rompimento ou a um alargamento de zona. Normalmente o falso rompimento, ele não acontece em falsos rompimentos com tanta frequência quanto a galera culpa o mercado. Na verdade, é muito mais alargamento de uma zona não bem identificada, por assim dizer. Não é que não seja uma zona bem identificada, é que o mercado ele não é assim, tipo, nesse pipo exato é o final da zona, nesse pipo exato é o começo da zona. Não. Às vezes você acha que a zona é um pouquinho mais larga, ela vai ser um pouquinho mais estreita. Você acha que ela é um pouquinho mais estreita, ela vai ser um pouquinho mais larga. Então, nem sempre é um falso rompimento. Às vezes, na grande maioria, vai ser só um alargamento de zona. Principalmente quando ele rompe um candle, meio candle, ou rompe um pipizinho assim, já retorna. Daí não foi um rompimento, foi um alargamento de zona. Então, como diferenciar um pullback do outro? Primeira coisa, você tem que ter a região já montada, né? Já até visualizada. Montada que eu digo é você já ter o acesso visual a ela. Então, vamos por aqui o cenário. Nós tínhamos, até o momento, tínhamos uma zona aqui. Concordam ou discordam? Sim ou não? Tem ou não tem uma zona? Tem? Tem ou não tem uma zona? Tem uma zona. Prestem atenção nesse candle à direita aqui, o vermelhinho, né? Primeiro do movimento, segundo do movimento, terceiro do movimento, reparem nos vermelhos. Terceiro do movimento, quarto do movimento. Quantos candles foram necessários para completar o rompimento? Quantos candles foram necessários para completar o rompimento? Olha o medo da resposta. Acabei de contar os candles para vocês, não precisa ter medo não, porra. Acabei de falar, são 4. Então, o movimento total de rompimento dessa zona foi de 4 candles. Olha como o pullback de primeira vela ele é muito simples, quem complica é vocês. Qualquer quantia de candles inferior a 4 candles, o que isso significa? 1, 2 ou 3 candles, qualquer quantia inferior a 4 candles, 1, 2 ou 3 candles, torna-se e caracteriza-se um pullback de primeira vela. Perguntinha: quantos candles foram necessários para retorno da zona e agressão da mesma? Reparem aqui, ó. Quantos candles foram necessários para o preço retornar e agredir a zona? Um candle. Aí a perguntinha do tio. Um candle. A quantia disso daqui em um é inferior à quantia de 4? Né? Um candle é menor em quantia do que 4 candles? Sim ou não? Sim, então parabéns. Você acaba de identificar um pullback de primeira vela. Porque o movimento de retorno para a zona recém-rompida é mais intenso, é mais forte do que a quantia de candles necessária para o rompimento. Então, pensa só, para ele romper o movimento como um todo, ele precisou de 4 porradas. Pau, 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 pau. Só que para retornar e meter a porrada na zona, ele só precisou de um socão. Quer dizer, porra, para romper é difícil para caralho, são 4 passos. Para voltar, ele só precisou de um passo para estar dentro da zona de novo? Tem coisa errada. Então, a facilidade de retorno para a zona é muito mais visível, é muito mais óbvia do que a facilidade que houve no rompimento, certo? Então, aí caracteriza um pullback de primeira vela. Antes que venha com a pergunta mais idiota que vocês possam fazer. Então, é sempre 4 candles no rompimento e um para o retorno? Não. Pode ser que tenha um movimento de rompimento de 10 candles. Quer ver um exemplo aqui de um pullback tradicional? Olha a diferença. Temos aqui do lado. Temos uma zona aqui, sim ou não?
né? Vamos pegar essa zona como se ela já é existente lá de trás. Nesse ponto aqui onde o mouse está circulando, temos uma zona? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quantos candles, quantos candles formam o movimento de rompimento? Quantos candles formam o movimento de rompimento? Três. Quantos candles leva para que o preço toque e agrida essa zona novamente? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tcharam, sete candles. Olha só, sete candles é superior ou inferior em quantia os três candles do rompimento? O movimento que retorna para a zona é maior e teve mais dificuldade para o preço retornar para a zona ou teve mais dificuldade para ele romper a zona? Quanto mais candle, mais difícil. Qual foi mais difícil? O retorno para o pullback ou o rompimento? Qual foi mais difícil para o preço caminhar? Qual foi mais longa a caminhada? O retorno. E olha só o que acontece: o preço respeita. Então, não, então é só bater na taxa e entrou. Não. Aí, para se operar, bateu na taxa e entrou, necessita do quê? Pulo em simetria. Mesmo sendo um pullback tradicional, não se opera um bateu na taxa isolada. Todo bateu na taxa que for ser, todo bateu na taxa entrou, que você necessitar executar a ordem, ou você desejar executar, necessita-se de um pulo de vela em simetria com espaçamento. Acho que essa parte tem muita gente que desconsidera. Por exemplo, então são três regras para se operar retração, em qualquer que seja o cenário. Pulo de vela, que é o que? O movimento explosão. Splá! Pulou, bateu, pegou, é gain. Não. Pulo de vela, explosão, que tiro foi esse? É pico de vela, movimento voador, né? Tudo isso aí descreve o tipo de movimento que você necessita. Bater em uma taxa, numa simetria, provavelmente, né? Se a sua taxa, você já entendeu como marcar, então provavelmente vai ser uma simetria, um conjunto de simetrias. Não precisa ser uma taxa visual ali no gráfico, né? Que você colocou ela aqui. Você pode só estar observando essa taxa mentalmente. Então, um pulo de vela em uma simetria e um espaçamento maior do que a média de candles anteriores. Então, do ponto de abertura até a primeira taxa, você tem que, por exemplo, tá vendo aqui, ó, ponto de abertura é o ponto que o preço abre. Então, vamos lá. Do ponto de abertura até a primeira taxa em questão, é maior do que o tamanho médio dos candles anteriores? Só o tamanho dos candles. Olha só, todos os candles anteriores são menor do que da onde o meu preço abre até a minha primeira taxa. Então, aqui, um pulo de vela seria válido. Por quê? O preço ele tende a retornar ao tamanho médio padrão. Então, se o espaço do ponto de abertura do candle até a taxa a qual eu desejo entrar é maior, o espaçamento cabe um candle médio dentro, isso aqui aumenta a minha segurança. Então, aqui o ponto mais seguro seria na terceira taxa, porque é um pouquinho mais longe, olha só. Então, aqui eu tenho uma garantia que cabe até mais de um candle dentro desse espaço. Então, a minha ordem se torna mais segura. Aqui já não caberia, mas aqui é um candle mais isolado. Olha como os 5 anteriores, olha como os anteriores a ele, todos são candles que caberiam dentro desse espaço e ainda sobraria. Então, aqui seria um pullback interessante de se operar. Por quê? A agressão, ela é uma agressão que ela tem muita dificuldade para vir, porque ela levou 3 candles para romper e 7 para retornar. Já implica que a zona vai ter uma segurança vai ter uma facilidade de segurar o preço muito maior. Da onde o preço abriu, né? Da onde ele iniciou aqui, ó, o ponto de abertura desse preço, até a minha taxa mais longa, por exemplo, mais longe, que é a taxa aqui de baixo, o espaçamento para que esse candle chegue aqui é superior ao tamanho médio dos candles anteriores. Ele cabe na média de 2 a 3 candles dos anteriores. E, porra, então eu já tenho uma taxa que tem um conceito por trás dela que diz que ela já tem uma segurança maior. Eu já tenho um espaçamento grandão. Esse espaçamento você não precisa do candle tá feito, não. Por quê? Você vai ver o quê? Aonde o preço abriu. Pô, o preço abriu aqui no zero, né? Então ele acabou de abrir aqui.
Você só bate, você pode bater o olho e fazer isso, ou você pode fazer isso aqui, ó. O preço abriu, faz uma linhazinha e puxa até a tua taxa. Isso o preço vai estar trabalhando. Pega essa linhazinha e puxa em cima dos candles anteriores. Porra, óbvio que o preço, que o espaçamento é grande. Então tem uma taxa que o preço levou mais candles para chegar nela do que ele levou para romper. Primeiro ponto de referência. Segundo, o espaçamento de abertura até o ponto de entrada é bem maior do que a média anterior. Eu só preciso esperar o preço pular. Pulou, pegou, é gain. Show. Aí você pega um belo de um pullback. Coisa que normalmente vocês não observam essa porra. Você só vê uma taxa, o preço encosta, você está pegando. Não, não é assim que se opera o pullback. Agora, o pullback que não é válido. Aqui, o preço leva apenas um candle para retornar, sendo que ele levou 4 para romper e finalizar o rompimento. Então, o candle de retorno, o movimento de retorno é muito mais intenso e muito mais rápido. Então, é uma porrada muito mais forte. Independente do movimento que aconteça, você não executa essa ordem aqui. Vamos pôr até a terceira linha lá, por exemplo. Primeiro, o ponto de retorno, o movimento de retorno é muito mais intenso e muito mais rápido, é uma porrada muito mais forte do que o movimento de rompimento. Então já está falha aqui, esse pullback já não executa essa ordem. Mesmo que ele pule, já não é tão interessante. Mesmo ele tendo espaçamento. Ó. Espaçamento ainda tá maior, mas aqui não é uma ordem que eu executo. Tá, que tipo de ordem que eu executo? Se esse rompimento, se esse pullback de primeira vela, ele é um filtro operacional para dentro do candle que retorna. Então, esse candle é o candle de retorno. Para esse candle é um filtro operacional para não se tomar loss idiotas. Então, esse loss você nunca mais toma. E, ao mesmo tempo, ele torna-se um gatilho para o candle do lado. Em que momento? Nos momentos principais, quando esse candle em questão for um candle gatilho de entrada. Um negação vírgula força, né, no caso de alta, um candle barra de ouro, um candle de força de alta, ou mesmo que ele venha deixar sombra, mas se ele for um candle que retorna inteiramente para dentro da zona, que seria o quê? Se esse candle verde ele termina totalmente aqui dentro, mesmo que ele deixe uma sombra na parte de cima, é válido uma abertura no candle do lado. Como aqui ele respeitou parte da zona, eu só utilizo como filtro operacional. Eu não executo ordem aqui e fico já meio esperando ele retornar, mas não executo ordem aqui também. Nesse cenário aqui não seria muito inteligente, porque tanto a zona conseguiu segurar e barrar a agressão de retorno, quanto a própria zona tá fraca, porque ele deixou o preço agredir ele logo de primeira. Então, meio que eu fico ali no 50 a 50. Não executa essa ordem, mesmo vendo que o pullback de primeira vela funcionou. Mas isso já mostra que para quem bate na taxa e pega para o candle seguinte, tá fudido, tinha tomado um belo de um loss. Então, o pullback de primeira vela, a princípio, olha só que interessante. Olha só que interessante. Aqui a gente já tem um pullback de primeira vela, onde o preço ele não aceita o preço de retorno, não tem força suficiente. Mesmo sendo pullback de primeira vela, aqui você não executa a ordem. Só que aqui você tem um padrão. Qual é a família que aparece aqui? Esse padrão é de qual família? É um primo puta obeso. É um gordão, aquele primo que tem 200 mil quilos. Um candle de descanso. Um candle de descanso acontecendo nesse cenário é válido uma entrada. Aqui já é uma parada que são os poucos cenários que acontecem, mas quando acontece você não pode deixar passar. Por quê? O movimento de rompimento foi em 4 candles. O movimento de retorno foi em apenas um. Na primeira simetria tem uma rejeição do preço. Ele encosta, queima e retorna. Então ele retorna e vem muito longe da zona. E ele ainda se caracteriza de uma família. Eu não digo que eu pegaria essa abertura e provavelmente eu não pegaria. Mas caso esse candle ele retorne aqui para a zona, mesmo esse espaçamento sendo curto, eu executaria essa ordem. Mas aí fica complicado querer colocar regrinhas para isso, porque tudo vai do cenário em questão. Então, quanto mais detalhes e mais regras você souber, mais você pode trabalhar com elas de uma maneira mais efetiva, mais lucrativa, beleza? Pullback de primeira vela.
O movimento de rompimento não importa, o movimento de retorno importa para a execução de ordem, beleza? Ou, se você vai usar só como filtro operacional, não importa muito. Agora, se esse candle em questão, ele vem todo um movimento lento, e ele finaliza aqui acima da zona, rompendo ela como um todo, porra, aí já é um quesito, um que a mais para você executar uma ordem de abertura no candle do lado, beleza? Então, a pullback de primeira vela é isso. É um cenário que sempre gera umas dúvidas. Então, não tem tanta pergunta idiota nesse cenário. Então, mas só filtrem as perguntas antes de fazê-las. Vou abrir margem para pergunta